Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. O dia de Pentecostes, ele foi marcado por uma festa que estava acontecendo em Jerusalém, que acontecia como uma grande celebração das bênçãos de Deus. No dia de Pentecostes, nessa festa, vamos dizer assim, humana, de celebração, de reconhecimento das bênçãos de Deus, houve uma festa espiritual, houve uma festa celestial, que visitou e que revelou a grandeza do poder de Deus sobre a vida daqueles primeiros irmãos lá atrás do Pentecostes, da igreja primitiva, mas que continua sendo uma grande festa para nós ainda hoje. Jesus disse que do interior daquele que crer, que cresce, fluiriam sempre rios do quê? Você se lembra? Rios de água viva. Então há sempre uma oportunidade de festa com Deus. Há sempre uma oportunidade de celebração por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Louvado e bendito seja o nome e o nosso Senhor. Louvado seja, bendito o nosso Deus. E louvado seja, exaltado o Espírito Santo. Amém? Você pode dizer, bendito e exaltado és tu, ó Espírito Santo. Bendito e exaltado é você, ó Senhor Espírito Santo, que governa, que controla a nossa vida desde o dia que nós cremos em Jesus. De que nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus por meio de Jesus. Desde o dia que nós renunciamos a nossa vida para que Ele fosse o Senhor da nossa história, para que Ele tivesse o controle e o governo da nossa história nas suas mãos. Bendito seja ó Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Não haveria vida, não haveria salvação, não haveria conversão, não haveria consciência, não haveria igreja, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Louvado seja teu santo nome, Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso, nunca. Nós glorificamos e exaltamos a Deus porque reconhecemos quem Ele é. Nós bendizemos e adoramos e nos rendemos ao governo do Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a viver na direção, na dependência, no movimento da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Bendito seja Espírito Santo de Deus. Louvado seja. Essa noite nós vamos encerrar. E como o pastor Evandro já disse, essa é uma noite muito especial que nós, como cristianismo, comemoramos o dia do Pentecostes, E vamos encerrar a nossa série de mensagens, histórias de ontem, lições para hoje, olhando para este evento, olhando para este acontecimento, que é um marco que transforma de maneira profunda e permanente a vida de todo aquele que crê em Jesus. É a presença do Espírito Santo. Então o Pentecoste nos lembra da presença permanente, da visitação, como diz alguns, do derramamento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo naqueles que creram, e nós que cremos também em nome de Jesus. O Pentecostes, então, é este evento que marca. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é verdade, irmãos? A gente vê o Espírito Santo governando, passeando, controlando, sustentando todas as coisas. Desde Gênesis, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Mais adiante diz que Deus fez um chamamento quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a Trindade trabalhando em conjunto, em relacionamento, em unidade, porque é isto que o próprio Deus promove em nós, pelo seu Espírito, unidade. Nós vemos a presença do Espírito Santo em Apocalipse, bem no finalzinho, quando vai ter um momento extraordinário, onde que o Espírito e a noiva vão dizer, vem Senhor Jesus. A presença do Espírito no controle, no governo, na sustentação de todas as coisas. E é isso que nós vemos no dia do Pentecostes. Nós vemos a presença do Espírito Santo de um modo diferente, de um modo profundo e permanente na vida daqueles primeiros cristãos e também na nossa vida. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o grande acontecimento que foi no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias, mas foi dado esse nome
não era esse nome, o nome da festa que estava acontecendo era a festa das colheitas. Era um momento de ajuntamento onde muitas pessoas, não só quem morava em Jerusalém, não só os comerciantes, os camponeses, os fazendeiros, as pessoas que cultivavam a terra, mas muitas pessoas de fora também, de outras etnias, de outras nações, vinham até Jerusalém para poder celebrar esta festa, que era uma festa em honra a Deus pelos frutos da terra, pela provisão, pela bênção, pelo cuidado, pela generosidade de Deus, ao longo das colheitas. Era uma festa também que gerava comércio, né? Esse texto não é um texto muito bom para hoje, no sentido de aglomeração, porque nós não estamos podendo fazer grandes aglomerações, mas esse texto é um texto de aglomeração. Muita gente, centenas de pessoas, milhares de pessoas estavam em Jerusalém para adorar, mas também para fazer comércio. Eu fico pensando, quando eu olho para Atos 2, né, a maneira criativa como Deus faz as coisas. Nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Nosso Deus, Ele usa os detalhes da nossa história, Ele usa a história, Ele usa a vida para realizar os seus propósitos e cumprir os seus propósitos. Muita gente reunida, e Deus nesse dia resolveu manifestar o derramamento do seu Espírito em cumprimento das profecias, tanto do texto, inclusive, que o pastor Juliano pregou, né, domingo passado, a respeito do derramamento do Espírito, em Ezequiel capítulo 36, mas também do texto mais conhecido, que é de Joel, capítulo 2, que o próprio Pedro prega ali no capítulo 2, quando ele diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E nesse dia, Deus revela e Deus derrama do seu Espírito, marcando o início da sua igreja e marcando de vez como ia ser a nossa relação com Ele. É uma mudança profunda de relacionamento. E note uma coisa, que o derramamento no dia do Pentecostes do Espírito Santo, já já a gente vai ler a Bíblia, fique tranquilo. O derramamento do Espírito Santo, naqueles dias, aconteceram 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado, e 10 dias depois que Ele foi assunto aos céus, que Ele subiu. E Ele já havia dito, eu vou para o Pai, mas o Consolador vem, mas o Espírito Santo vem. Ele foi, mas o Espírito Santo veio para ficar com o seu povo, para ficar com a sua igreja, para ficar com a gente ainda hoje, sustentando e revelando a graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Ao longo da história do homem, o homem nunca ficou só. Nunca ficou só. Mesmo na tragédia do Gênesis, quando o homem cai, Deus diz, eu vou preparar alguma coisa especial para acontecer. E eu vou resgatar o meu povo. Ele fala da promessa de Jesus que viria. Ao longo da história, Deus nunca nos deixou só. A promessa do Espírito Santo é mais uma prova de que Deus sempre está com o ser humano criado. Deus sempre está com aqueles que olham para Ele. O Senhor Jesus foi, mas o Espírito Santo desceu. É isso que significa a festa do Pentecostes, ou para nós, significa a presença permanente do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós cremos que quando nos convertemos, quando aceitamos a Jesus, somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma doutrina nossa, meus irmãos. Nós cremos nisso, porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma sensação. É a pessoa do próprio Deus habitando em nós. E é impossível a realização da obra da salvação sem o agir, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém é salvo sem a ação vivificadora e salvadora do Espírito Santo de Deus, que promove em nós a salvação que há em Jesus. Ninguém. E nisto, a palavra de Deus nos dá este testemunho. O testemunho de Efésios, quando diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção.
O Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós nos rendemos àquele que é Senhor e Salvador de todas as coisas. E esta presença muda, transforma a nossa existência e quem somos diante de Deus. Foi isso que aqueles primeiros irmãos, lá de Atos, do capítulo 2, experimentaram. Experimentaram a presença do próprio Deus, que agora habitava permanentemente neles. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus, Ele vinha, Ele visitava os seus servos de maneira ocasional e temporal. Mas agora não. Agora a habitação, o derramamento, esse batismo do Espírito Santo é para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mudou completamente a vida daqueles irmãos. Eu queria destacar que daqui 2 semanas nós vamos ter uma classe Nova Vida, uma classe de profissão de fé. Não a classe, aliás, né? A classe já aconteceu. Nós vamos ter recepção de novos membros. Nós vamos receber novos membros. E essa bênção foi experimentada também naquela época, né? Não serão 3.000 pessoas. Né? Que bom se fosse, né, irmãos? Você imagina? Nós vamos ter que fazer 10 cultos para receber todos os irmãos que se converteram. Ô glória, né? Seria uma bênção, né? Amém, irmão? Seria bênção ou seria muito trabalhoso? Porque a gente às vezes, dá muito trabalho, não pode ser só 100. Esse risco nós não podemos correr, né? Que bom se fosse 3.000. E aquela igreja começou já com 3.000. Fazendo uma classe, cheios do Espírito Santo e servindo a Deus. É assim como nós devemos ser, cheios do Espírito, servir a Deus com toda a nossa vida e com todo o nosso empenho. E eu queria falar sobre algumas marcas, não dá para falar todas as marcas que o Espírito Santo promoveu e promove na nossa vida, né? Teria que ser uma série longa de mensagens para a gente poder ensinar e revelar o que as Escrituras nos ensinam. Mas a presença do Espírito Santo na vida daqueles irmãos marcou eles, trouxe marcas especiais sobre aqueles irmãos. Por isso que o nosso tema nessa noite é marcas do Pentecostes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde vamos fazer a leitura dos versículos 42 a 47. É uma história muito conhecida. É a história dos primeiros cristãos, de como eles viveram, como eles se relacionaram, não marcados por eles mesmos, por uma intenção boa e generosa de coração, mas movidos, marcados, impactados pela presença do Espírito Santo na vida deles. Agora, assim como nós também, temos que ter a marca do Pentecoste em nós ainda hoje, porque somos ainda hoje templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém em nome de Jesus. Nós temos a marca do Pentecoste ainda hoje na nossa vida. E nós precisamos viver ela. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração. Eles se dedicavam, Atos 2:42. Eles se dedicavam, outra tradução diz, perseveravam, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, e ainda são feitas ainda hoje. Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente, olha só, diariamente, os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira marca que esse impacto, que o Pentecoste, essa nova maneira de Deus se relacionar com aqueles que eram seus, aqueles que criam, a primeira marca é a marca da devoção. É uma marca da devoção.
Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles novos crentes em Jesus, estavam, diz as Escrituras, se dedicando ao ensino dos apóstolos e às orações. Essa é a primeira marca, a marca da devoção. E o que nós sabemos e que a palavra de Deus nos ensina quando nós estudamos o Espírito Santo, é que a presença do Espírito Santo na vida do crente, na minha vida, na sua vida, nos ajuda a perseverar na fé. Porque se não fosse o Espírito Santo, em muitos momentos nós já teríamos abandonado. Em muitos momentos talvez nós já teríamos dito, deixa eu sepultar o meu pai. Deixa eu terminar o que eu comecei. Deixa eu primeiro terminar para depois te seguir, Jesus. Se não fosse a presença do Espírito Santo, em muitos momentos, nós teríamos sido abatidos pela nossa fragilidade humana, pela nossa finitude, pelas nossas emoções, pelo nosso cansaço, pelo nosso abatimento, pela nossa tristeza. Mas lá está o Espírito Santo, o próprio Deus nos sustentando, consolando, fazendo suportar como alguma coisa que apoia firmemente a minha e a sua vida, até o dia final, o dia que veremos face a face aquele que é o Senhor de todas as coisas. É para isso que Jesus foi, para o Espírito Santo vir, para o Consolador vir e continuar a sua obra, sustentar a igreja que ele iniciou, até o último dia. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, antes de os enviarem, dizendo, eu estou com vocês todos os dias, até que se conclua os tempos. E quem sustenta é o Espírito Santo, que no último dia vai dizer, vem Senhor Jesus, vem restabelecer a tua glória e o teu trono, porque tu és o Senhor sobre todas as coisas. O Espírito Santo vai dizer isso no último dia, e nós vamos estar celebrando o Senhor. Que é interessante que esses irmãos foram marcados por uma vida de devoção. Eles estavam firmes nos ensinos de Jesus, nas memórias daquilo que Jesus havia feito, que os apóstolos agora estavam ensinando. Antes do Pentecostes, quando a gente olha, a gente vê Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Jesus é que ensina, Jesus é que mostra como faz, Jesus é que tem a presença do Espírito Santo sobre ele e nele. Como nós vimos no batismo de Jesus, que o Espírito Santo vem. O próprio Isaías, Jesus depois declamando, o profeta Isaías em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer isto. Então os discípulos até aquele momento viam em Jesus. Jesus realizando, Jesus dando autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpião. Vão. Eles não tinham essa autoridade, eles não tinham a presença do Espírito Santo, eles eram convertidos, mas não tinham a promessa. Agora não, agora mudou, agora o relacionamento com Deus vai ser realizado por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ensinar. Jesus dizendo isso em João, ele diz, mas quando o Consolador vier, ele vai ensinar vocês, ele vai fazer vocês lembrarem das minhas palavras. Essa é a presença do Espírito Santo nos ajudando a compreender as Escrituras, nos ajudando a compreender a vontade de Deus. Às vezes a gente ouve de um novo convertido, as pessoas quando se convertem, né, pastor Juliano, falam assim, pastor, não estou entendendo a Bíblia. Eu leio, mas eu não entendo. Porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse isso em Romanos. Permitam que o Espírito Santo renove a vossa mente, para que possam entender e compreender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o nosso entendimento, marcado pelo pecado, não consegue entender a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo produz a nova vida e nos faz compreender a vontade de Deus. Ele nos ensina a palavra. A vida de devoção daqueles homens e daquelas mulheres marcados pela presença do Espírito deve ser a mesma nossa. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham a palavra preservada, revelada de Deus, como nós temos.
Eles tinham os ensinos dos apóstolos, eles tinham as memórias daquilo que Deus fez. Tanto é que Pedro prega e diz: aqueles a quem vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o exaltou sobremaneira, Deus o ressuscitou e o glorificou. Esta é a mensagem. Essa era a única mensagem que aqueles irmãos tinham, de que Jesus havia ressuscitado e Deus o havia glorificado. Deus o havia feito Senhor e Cristo. Mas nós temos todo, vamos dizer assim, o manjar da palavra de Deus, toda a revelação de Deus, para usarmos, para nos empoderarmos na presença de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. E quem que faz a iluminação? Quem nos faz compreender? É o Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha tido uma experiência de um dia orar assim, não daquele jeito, mas tudo bem, não tem problema, que tem os dias do desespero mesmo, né? Aquele dia que a gente fala assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E, bom, as caixinhas de promessa é meio assim, né? Só tem coisa boa, né? Mas tem esse dia e Deus fala, viu, irmão? Fica na bênção, não se sinta tão culpado assim. Mas aquele momento que a gente diz: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. E às vezes Deus vai te dar uma palavra, vai te dar um texto, que se eu ler, para mim não serve para nada. No sentido daquela necessidade. Que para mim não vai ter entendimento, que eu não vou entender. Talvez até que te questione: irmão, isso aqui não está querendo dizer isso não. Não, mas Deus falou comigo. Porque é o Espírito Santo que revela. O Espírito Santo continua falando, como a gente cantou, Ele fala, Ele cura, Ele ministra, Ele prega, Ele age com poder e graça. Ele é o Senhor da nossa história. Importante nós olharmos para a palavra de Deus. O Espírito Santo da verdade, João dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, que nós devemos seguir firmemente. Precisamos cuidar, para não deixar que nosso cristianismo, a nossa fé se amolde àquilo que não tem a ver com os valores do mundo. Aquilo que não tem a ver com os valores de Deus, aliás. Precisamos cuidar, para não negociarmos. Nós estamos negociando demais, não é? Precisamos ficar firme na palavra da verdade, que o Espírito Santo de Deus vai nos sustentar, vai nos ensinar. A outra devoção, nessa primeira marca da devoção, é a oração. Aquela igreja era marcada pela oração. Se você olhar, a oração fazia parte. Lembra dos discípulos desesperados pedindo: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus era o modelo, Jesus era o padrão, mas agora eles podem ter um relacionamento direto com o Pai, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz que Ele conhece a nossa fraqueza. Ele diz que Ele conhece que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, que conhece a mente do Pai, ora e intercede por nós. Até na oração, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Talvez nós precisássemos aprender a orar assim: Espírito Santo, me conduza nesse tempo diante do Pai. Mas nós apressadamente, às vezes, e necessitadamente, colocamos a nossa vida: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, olha para mim. E talvez nós precisássemos aprender, nessa reflexão dessa noite, a dizer: Espírito Santo, me conduz nesse tempo na Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero aprender a vontade de Deus. Aqueles irmãos eram pessoas de oração. A pandemia tem trazido despertamento de oração em nós, porque tempos difíceis nos põem de joelhos. Não é verdade? Tempos difíceis nos põem de joelhos. Mas deixa eu te dizer uma outra verdade: não deveria ser assim. A oração devia fazer parte da nossa vida. Nós vamos esfriando. Nós vamos esquecendo que a pessoa do próprio Deus habita em nós e quer se relacionar conosco. Há uma coisa na teologia sistemática que definiu como é a Trindade. Eles usaram uma palavra grega para chamar isso de união, relacionamento. E a palavra significa que é uma dança.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dançando juntos, estão se relacionando constantemente. E assim é Deus. Deus quer se relacionar conosco. Oração tem a ver com relacionamento. Não deveria ser só quando a dor chega e nos põe de joelho, mas deveria ser constantemente. Assim como Deus age diariamente. O texto termina falando desta comunidade. Nós saímos do evento em si e agora estamos falando da marca do Pentecostes na comunidade, dos primeiros cristãos. O texto termina, e o Senhor ia acrescentando diariamente. Deus está agindo diariamente, Deus está agindo constantemente. E muitas vezes nós nos lembramos só no momento da dor. Não fomos chamados para isso, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos conduz em tempos de relacionamento com Deus. E é por isso que estamos investindo em oração. É por isso que estamos desenvolvendo como 21 dias de oração, umas torres de oração, porque queremos aprender mais com o Espírito Santo que sabe orar. Porque conhece a mente do Espírito. E nós precisamos entrar nessa escola e dizer: Espírito Santo, me ensina, porque o Senhor conhece as minhas limitações. E Ele conhece. E nos assiste. Cuida de nós em nossas limitações. E junto conosco, Ele leva aquilo que estamos colocando, de um jeito divino. A Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. É até esquisito falar isso, né? Gemido inexprimível, né? É que só Deus entende. É igual a pessoa que fala, eu quero dizer como que é a língua estranha. Não tem como, irmão. O pessoal faz cursinho aí na internet, né? Mas não existe isso não, isso é dom. É um gemido de Deus. É uma maneira do Espírito Santo chegar diante do advogado, do nosso Senhor, que luta a nossa causa diante do Pai. É interessante olhar para essa comunidade e perceber que a oração gerava naqueles irmãos a consciência de quem Deus é. Sabe o que acontecia? Olha só o versículo 43, diz assim: todos estavam cheios de temor, respeito, adoração, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia entendimento de quem Deus era. Porque até então Jesus era, né? Esse modelo direto, né? Jesus falava, o que eu estou ensinando é o Pai que manda dizer. Eu dou autoridade para vocês pisarem, para vocês realizarem. Mas agora não. Agora eles com Deus. No poder e na presença do Espírito Santo de Deus. E é interessante perceber essa consciência da santidade de Deus que nos leva a curvar, que nos leva a reconhecer quem Deus é, e que nos leva a permitir que Deus haja, que Deus realize, que Deus faça. Muitas vezes Deus não faz o que nós seguramos. Nós dizemos a Ele como Ele deve fazer. E nós precisamos aprender a reconhecer quem Ele é e nos sujeitar às suas soberanas intervenções. E dizer, reina Senhor, fala Senhor, age Senhor, cura Senhor, realiza Senhor. Nós não mandamos e nem temos a capacidade de controlar Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. E é o Espírito Santo quem nos sustém. Que áreas da nossa vida devocional, a primeira marca, são apenas duas. A primeira marca, vida devocional, vida com Deus. A primeira marca é essa, é a marca de uma igreja que tinha uma devoção na palavra e também na oração. Nós somos uma igreja marcada pela palavra. Somos uma igreja, queremos continuar sendo uma igreja marcada pela palavra, pela palavra cristocêntrica, Cristo como centro da nossa história, Cristo como centro desse púlpito, Cristo como centro dessa igreja. A palavra cristocêntrica foi a palavra marcada da igreja do primeiro século. Cristo, Senhor, Ele é o Senhor e Cristo. Essa é a palavra. E ela deve continuar sendo assim. Por isso que lutamos pela escola dominical, queremos expandir, não é?
Estamos sonhando com uma plataforma EAD, queremos trazer curso, que haja conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus transforme, produza fé e salvação. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que áreas da nossa vida devocional precisamos ser revisitados pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa voltar a ter um profundo relacionamento devocional com Deus, de relação com Deus, leitura da palavra, vida de oração. Faça uma leitura, faça uma reflexão nessa noite. Façamos uma reflexão. A igreja primitiva é uma igreja que ficou marcada na história. Nós continuamos sendo a igreja. Deus continua agindo. A segunda marca, a segunda marca do Pentecoste é a marca da comunhão. Olha lá, versículo 42, volte comigo aí, e estamos indo para o fim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas também à comunhão. A palavra koinonia. O povo de Deus é restaurado, é capturado, vamos dizer assim, né? Resgatado, a melhor palavra, né? Que a gente gosta de usar, resgatado das trevas, para viver em comunhão com o Pai, por meio de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Mas também é resgatado para fazer parte da família de Deus e viver em comunhão uns com os outros. É estranho dizer isso, né, Ricardo? Que agora, graças a Deus, olha o tanto de gente que está aqui, né? Mas já tivemos muito mais, né? Mas não podemos agora. É estranho falar isso agora, não é? Mas, meus irmãos, nós precisamos, histórias de ontem, lições para hoje, é resgatar histórias e acontecimentos da palavra de Deus, que servem e devem servir como princípios, como ensinamento, ainda hoje para nós. E nós não podemos nos esquecer que fomos chamados, desde o Pentecostes, para sermos igreja de Jesus, povo de Deus. E povo de Deus se faz junto e não sozinho. Entendemos o momento. Somos uma igreja desde o início preocupada com essas questões, dessa tragédia sanitária que estamos vivendo, mundialmente falando. Somos preocupados. Há lugares onde você vai e eu vou, que sequer tem um totem de álcool em gel na entrada. Nós somos preocupados, queremos cuidar para preservar vidas, mas não podemos esquecer do princípio. Fomos chamados para viver em comunhão com Deus, o nosso Pai, por meio do Espírito Santo. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. João dizendo isso. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. A presença do Espírito Santo gera comunhão entre nós. E nós não podemos abrir mão disso. Somos desafiados a viver como povo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é um lugar onde os irmãos se amam profundamente. E quando eu pensei nessa frase, eu escrevi na frente assim, utopia. Que é o que muitos crentes acham. Que é impossível amar o meu irmão profundamente. Ah, porque eu não gosto muito daquela pessoa. Ah, um dia a família dele me fez mal. Ah, um dia... Tem gente que não vem na igreja porque o tataravô do outro fez mal para o outro tataravô. E é por isso que essa geração ainda hoje não pisa na igreja. Esse é o desafio. Não é utopia, é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Pega pessoas imperfeitas, pessoas carentes da graça, pessoas que precisam desesperadamente da ajuda, do mover, do cuidado do Espírito Santo de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, e nos junta, e faz a gente sorrir um para o outro, e faz a gente querer estar junto, e faz a gente se amar, faz a gente se ajudar, faz a gente se apoiar. Eles gostam de estar junto. A marca da comunhão promovida pelo Espírito Santo é gostar de estar junto.
Você sabe que a pandemia tem tirado essa alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida? A gente está deixando de gostar de estar junto. Muitas pessoas estão experimentando isso. Há um clamor, é óbvio, há um clamor de pessoas querendo, pastor, posso voltar na igreja? Essa semana eu falei com um homem, pastor, eu não tenho ido na igreja porque eu fico com medo de tomar o lugar de alguém. Mas vem, vem. Há um clamor desesperado das células, pastor, queremos voltar, pastor, queremos nos encontrar. Quem produz isso é o Espírito Santo de Deus, e a gente não pode perder isso. Essa é uma marca do Pentecoste em nós, na igreja de hoje. Uma igreja que ama profundamente uns aos outros, que se preocupam uns com os outros. Eles se dedicavam à oração. Essa ideia de koinonia, de comunhão, é partilhar junto, servir junto, adorar junto, estar junto, cuidar junto. Nós não podemos perder isso, irmãos. Isso é muito sério. Isso tem sido desafiador para nós. Mas eles também, olha só, versículo 42, eles partiam o pão, né, de casa em casa. Depois, versículo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, esse aqui, todos nós somos inteligentes, é outro contexto, é uma outra realidade passada, não é assim que acontece hoje. Mas esse texto revela o princípio da generosidade, da fidelidade a Deus, que desemboca no outro, que afeta o outro, que atinge o outro. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo com ele o princípio da generosidade e da fidelidade a Deus. E aqui o pastor Evandro já falou, quanto nós nos alegramos de tantas coisas nós temos visto acontecer aqui na igreja, fruto, não da nossa mega blaster hiper bondade, fruto do mover mesmo do Espírito, da ação do Espírito Santo de Deus, que nos faz agradecidos ao Pai, pela sua provisão, e nos move em direção àquele que precisa, àquele que sente, àquele que necessita. Mas eles também gostavam de estar na igreja, e nas casas, louvando a Deus. Eu queria dar uma palavra aqui, a todas as células, nossos líderes, as nossas líderes de célula. Eu sei que esse tempo tem sido difícil, queremos estar juntos, mantenha-se firme, porque é um tempo, vai passar, nós vamos restaurar isso, Deus é fiel, cuida, Ele é o Senhor da história, nós vamos estar juntos ainda, mas estamos juntos, é isso que eu queria dizer a você, mantenha-se firme, porque nós estamos juntos, mesmo distantes. Quando a célula se reúne, é o corpo de Cristo, revelando, manifestando a marca do Pentecostes, a marca da comunhão, que temos com o Pai e que temos com os outros. Eu sei que é difícil, é ruim mesmo, vamos ser sinceros. Às vezes é frio, você queria estar junto, queria chorar junto, abraçar, comer um quitute junto. Uns é antes, outros é depois. Mas não dá agora, eu sei. A minha área de células líderes está explodindo. Eu estou achando que eles vão me crucificar já. Mas estamos em comunhão. Você está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo quando você se junta numa célula mesmo online. Então mantenha-se firme, glorifica a Deus, fala Espírito Santo, fala na nossa célula hoje. Quantas pessoas estão sendo impactadas pelo online? Quantas pessoas não tinham acesso ao Evangelho e agora têm pelo online, ainda que esse tempo esteja trazendo desafios para agora e para depois. Porque este desejo de estar junto, há um risco na pandemia, é de perdermos esse desejo. Pais têm falado comigo em alguns momentos, pastor, o que eu faço? Meu filho não quer ir para a escola? O online causa isso. O esfriamento dos relacionamentos, o esfriamento do desejo de estar com o outro. E não é diferente com as crianças, com a gente. E nós precisamos atentar para isso. Amados, estamos indo em tantos lugares. Aqui não estou querendo dizer que se você não vier para a igreja, você está mal nas mãos de Deus. Longe disso.
Você sabe disso. Mas é a reflexão que nós chamamos, para que nós não abandonemos a comunhão que temos uns com os outros como igreja. Aqueles irmãos partiam o pão, é a ceia, é memória de Jesus. Aqueles irmãos tinham esse relacionamento, porque o nosso ajuntamento traz um senso de pertencimento, assim como é importante para uma criança ir à escola para desenvolver todos os seus aspectos humanos, psicossocial, relacional, enfrentar situações que vão trazer instabilidade para que ele possa crescer como indivíduo, as suas emoções, a sua maneira social de ser, também na sua espiritualidade, aqueles que creem, obviamente. Assim é a igreja, ela traz esse senso de pertencimento sobre a nossa vida. Você é igreja em casa, você é igreja no online, mas assim que possível, quando pudermos, vamos voltar a ser igreja normal. Esse é o normal. O novo normal, que muita gente fala, esse é o normal. Como cantamos aqui, não é? A gente está cantando música que não condiz com a pandemia, né, Lourdes? Mas vamos dizer assim, né? Nesse sentido, né? Senhor, nós estamos no ajuntamento, derrama. Mas estamos mesmo. Quem está em casa está no mesmo ajuntamento. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito que gera unidade em nós, com toda a igreja espalhada pela face da terra. Mas estar junto traz senso de pertencimento. Estar junto lembra que somos família de Deus. Estar junto lembra que somos membros uns dos outros. E não somos igreja sozinho. Por mais que você possa achar, você não é igreja sozinho. Estar junto nos lembra que não estamos sozinhos. Esse tem sido o desafio para nós nesse tempo. Esse vai ser o desafio para nós nesse tempo. O desafio de nos reencontrarmos como igreja de Jesus. Onde nesse lugar nós desenvolvemos a nossa vida, a nossa espiritualidade, o nosso compromisso, os nossos dons, tudo que somos e que temos na presença do Senhor. Esse texto nos chama a atenção e nos desafia, meus irmãos, a repensarmos também a nossa comunhão, não só agora na pandemia, mas pós-pandemia também. Ainda que tenhamos e vamos ter certamente um jeito de ser diferente, mas vamos continuar firmes no Senhor. E é interessante que esse impacto e essa maneira de ser fez com que aqueles irmãos ganhassem a simpatia dos de fora. E isso gerou evangelismo. E isso gerou novos convertidos. A pregação, o modo de ser, a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida de adoração aqui na igreja, ela não é separada da sua vida lá fora. Se ela é assim, ela está em descompasso, desequilíbrio. Porque era isso que acontecia com aquela igreja. O modo de ser dela impactou tanto a sociedade, e os livros de história revelam isso, o impacto social, político, religioso que aqueles irmãos causaram, sofreram perseguições por causa disso, mas impactaram a sociedade lá fora. As pessoas não precisam gostar da igreja. As pessoas não precisam gostar, amar da IPI Central, mas elas precisam olhar para nós e falar assim, eles são diferentes, tem alguma coisa neles diferente que eu gostaria de ter na minha vida. E aí quando isso aconteceu, eu e você vamos poder, no poder do Espírito Santo, dizer, é porque cremos no Cristo ressuscitado, a quem Deus glorificou, Senhor da vida, Senhor da história. Que coisa linda podermos pensar sobre isso. E Jesus disse aos seus discípulos certa vez, João registra isso, diz, se o amor uns pelos outros, seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Eu dei uma travada aqui porque é uma outra versão. A gente conhece essa versão, né? Se vocês tiverem amor uns pelos outros, saberão que sois meus discípulos, né? Mas eu gostei dessa versão, nova versão transformadora, que diz, seu amor uns pelos outros provará o mundo. Olha só, provará o mundo fora da igreja
que vocês são meus discípulos. O desafio de voltarmos à comunhão é olharmos para a igreja do passado e pedirmos ao Espírito Santo, queremos ser a igreja que tu queres nesse momento agora. A igreja primitiva não foi perfeita, tá? Eu quero encerrar com isso. Assim como a gente não é. Não foram perfeitos, tiveram problemas lá. Tiveram heresias, tiveram conflitos. As cartas pastorais vão registrar isso. Assim como a gente também não é. Não somos. Mas ela foi uma referência por ser a igreja de Jesus, assim como nós somos. Uma referência por sermos a igreja de Jesus, seguindo a vontade do Pai, no poder e na direção do Espírito Santo. Amém? Marcas do Pentecoste. Essas duas marcas nós não podemos abandonar e nem deixar de ter. A marca de uma vida diante do Senhor, conduzida, guiada pelo Espírito Santo. Mas também uma vida marcada pela comunhão. Mas não só pela comunhão entre nós, mas pelo impacto que essa comunhão pode causar na vida de outras pessoas. Não só no aspecto de ajuda, de cuidado, mas também na proclamação de Jesus como Senhor e como Salvador. Jesus sustentou a sua igreja. Jesus sustentou a sua igreja e continua sustentando a sua igreja. Não é à toa que no final, no livro do Apocalipse, há uma carta endereçada para 7 igrejas, das quais, em todas elas, quem diz é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. E Ele permitiu e enviou o seu Espírito para continuar a igreja dele. Sejamos a igreja de Jesus, no poder e no mover do Espírito Santo. É isso que o Pentecostes nos lembra. Uma vida de devoção e uma vida de comunhão que traz impacto na vida de outras pessoas.